todos bem-vindos, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia de mais uma edição das lives semanais do Conservatório de Música e Artes de Brasília. E meu nome é Felipe Ayala, sou professor, maestro do Conservatório e hoje apresento a vocês o professor mestre Elias Filho, que vai tratar sobre um assunto super interessante, principalmente você que é ligado ao ensino, né, e ao aprendizado de instrumentos musicais. Ele vai falar especificamente da área que ele é especialista, que é violino e violoncelo. Ele já aparece para mim. E acabei de postar aí como comentário fixado o tema da live de hoje, que é técnica de ensino e aprendizagem do estudo de violino e violoncelo com arte visual. É um sistema de aprendizagem no instrumento que ele mesmo desenvolveu, ele tem artigos falando sobre isso, e isso se chama, ele intitulou como Repile, ele mesmo vai explicar já já do que se trata. E vou aqui dar as boas-vindas ao Elias, que apareceu aqui a notificação agora. Oi, Elias. Opa, Boa noite, tudo bem? boa noite, tranquilo, tudo bem? E Legal. você, como é que tá Então, aí? como eu falei, né? Então, hoje recebemos aqui o professor Elias. Vou fazer aqui as apresentações formais, a apresentação formal aqui da presença dele. Então, hoje o convidado é o professor Elias, que ele é mestre em arte computacional e especialista em interfaces digitais e mídias interativas. Também é graduado em música, né, especialidade em violino, né, e violoncelo, graduado em letras e pedagogia. É professor nas áreas, enfim, é professor de música, né, no SEMAB, jogos digitais, cinema e ciência de dados no IESB e fundamentos metodológicos da música na Universidade de Brasília. Hoje nós temos então a honra aqui, o prazer de receber o professor Elias. Lembrando que essas lives semanais do Conservatório de Música recebe semanalmente, toda quinta-feira, às 21 horas, um professor do conservatório para trazer esse conhecimento a vocês, para trazer um assunto relevante que a gente possa discutir aqui referente à música, referente à arte, referente ao ensino musical. Sejam todos muito bem-vindos e seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos também, agradeço a presença de todos. Inclusive tem pessoas importantes aí, colegas, né, já que já entraram aí. E inclusive minha aluna, que eu vou citar bastante, ela inclusive está presente também na live. Ah, que legal. Tá, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né, no assunto combinado aqui da live, é até bom a gente começar a fazer aqui uma, digamos, uma preliminar, e é o tempo que o pessoal vai entrando e é o tempo que a gente consegue mais audiência aqui na nossa live. Então vão entrando aí, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Tá, Elias, antes da gente começar efetivamente, eu queria saber de você. Certamente você deve estar recebendo também algumas perguntas relacionadas a isso que eu vou falar agora. Inclusive, toda live eu tenho a prática de fazer, tocar no mesmo ponto com os professores convidados. Bem, certamente veio aí esse período de isolamento social, esse período de crise, né? E cada um está tendo que se reinventar. E nós, né, músicos, nós da arte e da educação também, nós somos professores também, estamos nos virando como a gente pode, né? A gente está se reinventando, usando mídias virtuais, né? Usando a tecnologia também a nosso favor. Você pode contar um pouco como é que você está lidando com a música, performance, o ensino, como que você está lidando e como que você visualiza, e já emendando uma segunda pergunta, como que você já visualiza a música no período pós-pandemia? Como é que você enxerga? Qual a leitura que você faz dessa situação que a gente está passando? Eu acho que são perguntas difíceis, né? Eu acho que de assim, ter uma resposta muito correta, né? Sei lá, vamos dizer, uma resposta muito que você vai ter certeza absoluta, né? Porque eu acho que a pandemia surgiu muitas dúvidas, né? Deixou, assim, várias áreas em
delimitação e trouxe uma ideia de que as áreas têm que ser renovadas, né? E isso com a música aconteceu, está acontecendo, né, de uma forma que, sendo sincero, eu não estou tocando muito nesse tempo, né? Deixei um pouco o instrumento, né? O tempo que eu tenho tocado é treinado alguns repertórios mesmo específicos e alguns alunos que têm aula online, né? Uhum. E o perfil da aula online, quem se adaptou melhor foi os alunos mais avançados. Então, isso é muito bom para mim como professor, porque eu acabo tendo que estudar mais. Então, Sim. os alunos iniciantes não se adaptaram muito bem, porque tem toda a questão do instrumento, que é muito técnico, né? Um instrumento que às vezes o aluno não tinha uma pegada legal. Então, assim, meio que desanima mesmo, né? Então, acaba ficando um pouco complexo essa questão, né? Eu não tenho pegado muito no instrumento. O que me ajuda, assim, bastante é que eu trabalho a música com outras vertentes também. Então, eu estou compondo para cinema, eu dou aula nessa área para jogos e o cinema também. Legal. Então, eu estou nesse meio, então eu estou sempre fazendo algumas composições, trabalhando em algumas técnicas mesmo de arranjo e algo do tipo, né, focado nesse tipo de mídias, né? Então, Uhum. isso ajudou porque não tem aquela questão mais, eu saí para pegar um trânsito. Você analisando bem, fazendo uma matemática simples, às vezes eu ficava 2 horas do dia só em trânsito. Então eu já tenho 2 horas a mais. Eu já posso usar esse tempo a meu favor para, sei lá, fazer um rascunho de um arranjo específico. Uhum. Então, tem materiais dos meus alunos, eu estou sempre fazendo esse tipo de material, né? Então, eu acho que a música, como que a gente vai ver a música daqui para frente, pós-pandemia, eu acho que tem muitas dúvidas, né? Muita coisa a gente vai voltar ao normal, vai demorar um pouco, né? E assim, a tecnologia facilitou bastante. Eu fico imaginando se isso acontecesse 20 anos atrás. Ia ser bem mais complexo, né? Eu acho que Uhum. não existiria aula online, né? Ia ser bem mais complexo, ia ser bem mais difícil. Então, tem tecnologias que favorecem, né? Então, como eu estudo muito tecnologia, enfim, fica fácil para também lidar com essas questões, né? No entanto, que as faculdades não pararam as aulas, inclusive eu estou dando aula na UNB, inclusive, porque eu oriento alunos lá do Acre, por exemplo, e para esses alunos não parou, Ó, né? Então, por, é. por ser alunos formandos, né? Então, tem toda uma peculiaridade. Então, meu trabalho, né, excessivo, né, mesmo na pandemia, ainda está continuando bem a todo vapor, né? Para E, quem está como eu acostumado falei, com a educação à distância, não muda muito, né, Felipe? exatamente. Assim, só cresceu alguns pontos que eu, inclusive, já escrevi sobre isso. Eu sou muito adepto à educação à distância. Eu tenho trabalhos, assim, de 10 anos atrás sobre educação à distância, desde quando eu fazia música, graduação em música. E eu sempre acreditei muito na educação à distância. Agora está crescendo muito essa vertente. Claro, tem muitos pontos negativos, eu acho. Mas, assim, são pontos que a gente vai resolvendo à medida do possível que vai se passando, né? Então, eu acredito nessas possibilidades. Legal. E sobre exatamente a educação à distância, sobre o momento que a gente está vivendo, eu fiquei super curioso ao ler o seu artigo, como que a metodologia pode ser aplicada numa circunstância que estamos passando agora. Mas você não precisa responder isso aqui agora, Uhum. até porque tem muita gente que está entrando aqui agora e ainda não sabe do que se trata, né? Mas isso de repente pode ser respondido durante a live, né? Porque acho que vai ser. Eu estou bastante curioso sobre isso. Então, assim, só para explicar quem chegou mais tarde, essa é a live semanal do Conservatório de Música e Artes de Brasília, que ocorre toda quinta-feira, às 21 horas. Hoje recebemos o professor Elias Filho, que vai falar sobre uma técnica que ele mesmo desenvolveu, com base na experimentação através dos seus alunos, e é uma técnica de aprendizagem, principalmente nos instrumentos
no violino e no violoncelo, que se baseia na arte visual. Ele vai explicar tudo isso detalhadamente. E então, com vocês. É claro, é importante também falar que cada professor convidado, né, em toda quinta-feira, cada professor adota um formato diferente de abordar a temática que ele mesmo propõe. Né? Os professores anteriores, alguns propuseram um formato de uma espécie de mini palestra, outros um bate-papo, os próximos vão ter performances alternando com bate-papo. Hoje o professor Elias vai fazer uma pequena exposição, dando liberdade aqui para perguntas, né, tanto minha quanto de vocês que estão participando aí, tá? A sessão aqui é completamente aberta a isso e ele vai expor exatamente essa técnica de ensino e aprendizagem que ele desenvolveu a partir da experimentação das aulas que ele mesmo desenvolve. Então, com vocês, o professor Elias, e agora em definitivo. Então, beleza. Só iniciando, né, a ideia eu vou explicar mais para frente, né, o porquê se chama Repile, porque eu dei esse nome, né, e tudo surgiu, assim, bem um acaso. Eu tenho uma aluna que ela está aí presente, que é a Luciana, é, e, assim, ela trouxe, né, algumas dificuldades peculiares, né, no violoncelo, e ela meio que fazia algumas pinturas, né? Alguns desenhos ali, Legal. algumas anotações, mas com lápis de cor, com canetinha. E eu achava isso meio interessante, né? Então eu estava mais ou menos iniciando o meu mestrado, né, em artes plásticas, né? Que eu fiz mestrado em arte computacional, que é uma área dentro das artes plásticas. Então eu sempre desenhei um pouco e tenho essa vivência mais com o pessoal de desenho, enfim. E isso começou a chamar um pouco minha atenção, né? E vendo o que funcionava para ela, né, para essa aluna específica. Algumas anotações de cores específicas que assim, ao meu ver, a um primeiro momento, eu achei meio assim, sem graça. Uma ideia meio sem graça mesmo. Entendo. E aos poucos, né, eu fui percebendo, falei, não, peraí, vamos ver se isso tem um sentido, né? Essa proposta de Uhum. escrita, ela tem um sentido base. E foi aí que eu comecei a dar algumas ideias para ela de como que ela poderia assim categorizar essas cores, né? Basicamente o que a gente faz com a teoria das cores, no que a gente usa para cinema, por exemplo, para fotografia, né? As nuances de cores, né? Grade de cores. Então, como eu tenho um pouco de entendimento sobre esse assunto, eu meio que não, tal cor significa tal coisa. Só que eu tentei dar essas dicas de uma forma que não ficasse muito, muito dura, vamos dizer, entre aspas, né? Muito que, o vermelho é tal significado, do amarelo é tal significado, porque isso, né, faz parte também da minha dissertação. Eu escrevi sobre esses pontos e eu falo muito sobre essas questões de cores, né? Veio de minha experiência, né, com algumas obras que eu criei. E aí, essa ideia eu acho meio incorreta, dar um significado para uma cor específica, né? Então, a minha dica foi mais ou menos essa. Até porque isso Tintas, depende da vivência e da cultura de cada um, né? Cada um enxerga exatamente. uma cor com um ponto de vista diferente, né? O nosso olho humano, ele tem um comportamento diferente e todo ser humano é bem diferente do outro. Então, eu vou muito para essa linha. E aí eu comecei, não, a dar a dica no sentido de que, não, tente entender que essa cor, qual o significado que ela tem para você, né? E como que você, aí a diferença é como que você vai aplicar essa cor, né? Então, onde você vai colocar essa cor? Porque às vezes se você pintar demais, inclusive tem algumas partituras que ela pintava demais, por exemplo, ela e alguns outros alunos também. Ela Uhum. pintava demais uma nota e aí não dava nem para ler, né, a nota depois, quando ia É. tocar, né? Então tem muita questão também que cor que eu vou usar e como que eu vou fazer a anotação na partitura. Então isso começava a influir. E aí, como é uma aluna avançada,
eu comecei a perceber que as cores tinham possibilidades bem diferentes, né? E a questão, isso começou com o violoncelo. Com o violino, até Uhum. então, não tinha nenhuma aluna que estava fazendo mais ou menos coisa parecida. Porém, tinha uma aluna também, que ela está aí, que é a Jéssica, que também fazia uma coisa parecida. Só que na visão dela, o desenho era mais para, eu tenho uma dificuldade nessa parte aqui. Então eu vou meio que riscar de canetinha. Acho que é o que basicamente muitos músicos fazem. Tem um pedaço Uhum. bem complicado, um excerto bem difícil. Eu vou ali, faço uma marcaçãozinha, falo, aqui eu tenho que ter mais atenção e aqui eu tenho que estudar mais esse ponto. Então a anotação Uhum. era só essa. Então eu comecei a pensar, não, dá um sentido para essa anotação maior, né? Não é só estudar, é tentar ter mais atenção naquilo. Então dá uma cor para isso. Então por isso que basicamente os lápis de cor, né, viraram material básico das nossas aulas, né, para alguns alunos Legal. que se adaptaram. E aí já é mais ou menos uma resposta de uma pergunta que lembrando que eu creio que isso não se adapta com todas as pessoas. Por quê? Justamente pelo nome da técnica. Então, a minha principal preocupação no início foi, poxa, a técnica de leitura de partitura para instrumentos e tal, eu acho um título muito vago, né? Por exemplo, se eu Entendi. for escrever algum artigo, se eu for escrever algum livro. Então, minha primeira Uhum. preocupação foi dar um nome para isso. E aí onde foi eu Sim. pensei nesses três pilares principais, que seria, né, o repile, que é o significado de das iniciais de três palavras principais, que é reconhecer, ler e pintar. Então foi aí que eu pensei nesses três pilares, nesses três pontos bases. Inclusive, minha referência foi a pesquisa, né, extensão, mais ou menos essa questão que nós pesquisadores têm, né, em mente sempre, né, você bem sabe disso, né, Felipe? Então, eu parti para esse ponto, por esse pressuposto. Então, o primeiro ponto é reconhecer. Porque é um problema que eu vejo muito nos alunos de hoje, principalmente na atualidade, desses alunos que eu tenho, sei lá, de 2, 3 anos atrás, que eu quero aprender uma música, beleza, eu quero tocar música. Aí, às vezes não sabe nem uma escala principal daquela tonalidade da música. Então, Uhum. o que é o reconhecimento? É eu pegar a partitura e entender o contexto dela. Opa, aqui eu tenho que fazer uma dinâmica menor. Opa, aqui tem um sustenido que é uma pegadinha naquele ponto, né? Entre aspas, né? Então, aqui eu tenho que ter uma atenção a mais. Opa, aqui mudou de clave, né? Acontece muito no violoncelo, né? Por isso que Sim. é uma técnica bem importante no violoncelo, que é o instrumento que basicamente lê muitas claves, lê três claves, né? Tem música que Uhum. existe três claves numa música só. Então, nessa mudança de clave, por exemplo, existe uma cor específica que eu pinto lá a clave, eu já sei que aquela cor é uma mudança de clave. Então, isso facilita muito. Só de eu olhar mais ou menos a partitura, eu já consigo compreender. Então, o primeiro ponto é esse reconhecer. Eu ler a partitura várias vezes e tentar entender esse relacionamento com a partitura. Eu tenho que ter meio que um conhecimento geral do contexto daquela música, daquele repertório ou de um exercício, né? Isso Uhum. começou basicamente nos métodos, que são forma didática, e você consegue ter uma nuance de cor diferente. É o que eu trato, inclusive, nos meus artigos, né, sobre esse tema, que quando você vai pintar um repertório, vai estudar um repertório em um exercício técnico, só pelas cores, só de você olhar como que você pintou as cores, tem uma diferença muito grande do contexto musical, né? De uma Sim. técnica, de um exercício, de um livro técnico e de um repertório específico, né, que você está estudando. Então, o segundo pilar, então, primeiro é o reconhecer, depois é pintar. Então, é aí que vem, onde você tem que criar uma base de cores, e aí, com essa base de cores, você vai delimitando a cada ponto que seria o mais crucial, né? Ao meu Elias, ver, pode desculpa, falar. uma pergunta ainda sobre o fato, o reconhecer. Esse reconhecer passa também, até que ponto entra a necessidade
do aluno em ter um conhecimento de análise musical ou não, né? Porque assim, o reconhecer, eu imagino, por exemplo, poxa, o aluno ele vai ter assim, ele vai ter a ajuda do professor em reconhecer, ou ele é capaz de reconhecer por si só os elementos que estão grafados ali na partitura? Olha, Felipe, eu sou muito a favor da autonomia. Então, eu acho Ah, que quanto menos o professor está nesse ponto, é melhor, né? uhum. Então, porque ele vai, opa, esse símbolo eu não sei. Então, já é uma cor de dúvida. Ele vai criar uma cor para Olha dúvida, só, que entendeu? legal. Então, eu dou Aham. autonomia para ele, tipo, explorar a partitura o quanto que ele puder. Eu Ah, acredito que muito nessa interessante. forma pedagógica de que ele vai ver a partitura, opa, aqui eu tenho dúvida, aqui eu não tenho. Inclusive, é um termômetro legal de eu saber se ele estudou. Então, eu Ah, falo, ó, olha você só. errou essa pintura aqui. Então, deu um erro, Uhum. ou teve uma falta de atenção nesse ponto, né? Não teve o reconhecimento 100%, Sim, né? super Justamente interessante. porque não pintou. Então, independente do nível dele de maturidade musical, se ele já sabe, né, analisar, por exemplo, se é uma forma sonata, se é um rondó, ou simplesmente se é alguém que, um aluno que acabou de iniciar os estudos, ele pode ter a capacidade de se reconhecer, certo? Exatamente, né? Então, eu acho que com os níveis você vê a diferença, você percebe assim a diferença do tempo de demora, do tempo do aluno, né? Uhum. É onde vem aquele reconhecimento do tempo específico do aluno. Tem aluno que vai demorar, sei lá, 3 dias para fazer esse reconhecimento. Tem aluno que vai ficar explorando ali os detalhes musicais, justamente de tempos, né, musicais, do tempo histórico daquela música, se for um repertório específico, ou por que que o compositor decidiu que eu usasse aquele dedo para aquela nota, né, naquele contexto. Porque tem muito Uhum. nos instrumentos dedilhados, né, não só de Uhum. arco, mas como todos os dedilhados, Sim. de você, também técnicos, também piano, por exemplo, de o compositor falar, não, usa esse dedo aqui. Mas por que que ele pediu aquele dedo? Então, aí que você vai ter essas análises mais profundas. Ou também Uhum. análises mais questões de harmônicas, né? Que eu acho que vem Uhum. dos alunos mais avançados. E aí, por que que ele usou essa tonalidade específica? Porque tem um acidente assim, tão estranho nesse ponto. Né? Então, é Uhum. aí que o aluno ele começa a também, nesse reconhecimento, pensar, poxa, eu acho que eu tenho que estudar mais harmonia, né? Nesse ponto aqui. Opa, eu acho que eu tenho que estudar um pouquinho mais de história da música. Por que que ele fez essa dinâmica aqui? Então, às vezes pode ser estranha para ele, mas é uma dinâmica muito comum naquele período histórico, né, musical. Uhum. Então, acontece muito e eu já percebi muito desses alunos, né, essas dinâmicas diferentes. Legal, legal. Aí você estava falando do segundo passo, né? Que é a Aí, segunda etapa, que é o pintar, não é isso? isso. Aí vem a parte de pintar, né? Que eu acho que aí entra o professor. Aí o professor Uhum. vai entrar mesmo de falar, opa, será que essa cor é legal para esse contexto? Então aí a gente começa a questionar juntos, né? Porque essa cor tá muito escura para esse contexto. Mas o aluno, não, beleza, para mim tá ok. Então a gente vai meio que fazendo esse diálogo, né? Daquela cor fazer sentido para aquele aluno na especificidade. E entra aquela outra questão que eu falei anteriormente, né? Que às vezes o aluno pinta de, não, essa cor, tipo, por exemplo, existe uma cor para o sustenido, né? Então, toda nota sustenido, os alunos mais iniciantes usam essa técnica. A música tem dois sustenidos. Então, todo Fá e Dó eu vou pintar. Né? Todo Fá e Dó eu vou pintar. Mas como eu vou pintar esse Fá e Dó? Eu vou pintar a nota. Né? Então, se eu pintar a nota e usar, por exemplo, a canetinha, eu não vou nem conseguir ver a nota. Então já chegou de muitas ocasiões do aluno É trazer a ilegível, né? partitura toda pintada e não conseguir nem ler. Fala, poxa, eu estudei bastante, eu sei que tem um sustenido ali, mas eu não sei. Aí eu fico vendo, qual nota que é aquela? Não sei. Uhum. Então, por quê? Pintou demais a nota ali. Então, geralmente, eu sei lá, tem aluno que faz uma bolinha em cima da nota, só que aí não pode confundir com um estacato.
Então, tem todas essas questões que entra o professor para pensar qual a melhor forma que o aluno pode pensar naquela técnica da pintura específica, né? Uma Sim. coisa que ajuda muito a pintura é nesse início, os sustenidos e bemóis, que às vezes é pego, os ocorrentes é muito pego por acaso, e a mudança de clave também é um fator que influencia Uhum. muito, e a mudança de posição. Então, a dificuldade dos alunos, né, nesses instrumentos específicos é muito essa. Tipo, a música está na primeira posição do braço, daqui a pouco ele muda para a terceira. E aí, Uhum. como é que eu sei disso? Só pelo um dedo. Só que os dedos das partituras são muito pequenos. As partituras elas são escritas num tamanho muito pequeno, né? E hoje, queira ou não, acho que a maioria das pessoas tem algum problema de vista muito mínimo. Então, É eu vou verdade. sempre pressuposto por essa questão, essa questão mesmo generalizada, né, das pessoas que realmente a gente vê muito a tela, né? Então tem toda essa questão geral que Uhum. acontece, né, com a maioria das pessoas. Então, às vezes não dá para ler aquele número específico, principalmente se você estiver lendo leitura à primeira vista, aí você tem que aprender outros conceitos, né? Mas não vem ao caso. Mas aí, só com uma cor específica, sei lá, a cor violeta é a terceira posição. Então, eu vi uma nota violeta, eu já desço a minha mão para a forma da terceira posição, né? Uhum. Então, o pintar ele entra muito nessa questão, né, de você exercer mesmo, e é a parte mais demorada também, né? Então, além de você ter que pensar, esse processo demora meses, talvez anos, né? De Ah. você, não, a cor vermelha é sustenida, a cor azul é bemol. Aí eu tô falando coisas Aham. básicas, sei lá, para alguns alunos são diferentes, né? Então demora muito tempo. É o que eu percebo que demora, sei lá, mais quase um ano para você decidir mesmo as cores básicas. A cor de dúvida é tal cor, a cor de posição é tal cor. Então isso é um Sim. processo bem demorado e o demorado também para pintar. Então a pessoa vai perder um Ah. tempo ali, é como se estivesse fazendo uma obra de arte. E a partitura, ela fica interessante. E a outra pintada, né? Ela fica com um olhar, opa, nossa, isso parece um quadro, sei lá, dá até para deixar exposto a própria partitura pintada que ela fica bem, bem legal, né? De certa forma. A- Até sobre isso que você falou, você já trazendo, eu ia guardar essa pergunta mais lá para o final, mas já que está falando sobre Uhum. o assunto, você, na sua metodologia, sobre essa parte de pintar e até sobre relacionado à questão da própria visualização, você trabalha com editoração das próprias partituras ou até mesmo reimpressão, por exemplo, imprimir numa folha A3 ou uma folha maior para que esses signos, né, esses símbolos musicais sejam vistos com mais propriedade? Como que é essa questão? Geralmente eu acho que, assim, na minha visão ainda, né, eu pretendo investigar um pouquinho mais essa questão, né, de fazer, por exemplo, a pintura usando a tecnologia, por exemplo. Só que a gente Uhum. tem alguns empecilhos que às vezes não fica tão legal, tem que ficar dando zoom toda hora, então tem alguns pontos negativos disso. Então, geralmente eu gosto de usar que a pessoa imprima mesmo partitura e faça a pintura ali pelo lápis de cor, canetinha mesmo, nessa situação. Mas Mas eu já geralmente fiz fica num alguns tamanho testes usando a pequeno tecnologia. ou há uma ampliação da partitura? Não, Já testou normal. esse tipo de coisa? Normal. Uhum. É, já testei com crianças, que aí vem eu quero deixar mais para frente um pouco, que é um assunto bem delicado, que é justamente as Específico. crianças, né? Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com esse público, eu acho, assim, como eu sou pedagogo também, acabo tendo um interesse maior, eu acho que é muito delicado. Então, é um processo que eu já testei, depois eu vou falar as minhas considerações disso, eu já fiz uma validação com crianças, e assim, Legal. é um pouco, vamos dizer, bem diferente dos adultos, né? Nesse Entendi. sentido, né? Então, continuando a questão do pintar, outra coisa, para finalizar, é que a cor da folha, ela influencia também. Então, eu percebi que nos repertórios, sei lá, tem aluno usou uma cor de folha rosa,
E aí influencia também como você vê as outras cores. Principalmente a amarelo com rosa tem um contraste mais suave. Então aquele amarelo ele deixa de ter um significado diferente do que estava na folha branca. Né? Então esse uso de folhas coloridas também influencia um pouquinho. Né? Que legal. Isso basicamente só uma aluna usou, né, como repertório. Eu cito isso em um artigo que eu fiz, acho que é inclusive o que eu te mandei, né? Uhum. E assim, mas tem deu para perceber que tem uma diferença como você vê a cor, né, pela cor da folha, né? Então já é um outro questionamento de você, por exemplo, ter vários tipos de cor de folha na sua casa para fazer a impressão, sei lá, da partitura, né? Uhum. E o quanto isso seria legal até para numa performance, sei lá, usar folhas diferentes, por exemplo. Eu fico pensando Uhum. nesse ponto, né? Queira ou não, quando a gente pensa nessas metodologias, a gente pensa como que vai ser no momento de performance também, né? Verdade. Qual vai ser a dinâmica ali, visual mesmo, né? Do público vendo a partitura, porque pode ser uma coisa mínima ali, mas sei lá, eu como música eu gosto de, opa, o cara lá tá usando duas luzes aqui na folha da partitura, então eu já falei, ah não, deve ter uma dificuldade maior para uma leitura, então tem todas essas semióticas, né? Uhum. Que às vezes a cor da folha pode influenciar numa performance, né? E aí isso que eu quero escrever mais, né? E aí dando um adendo, eu estou construindo um livro, né, sobre essa metodologia, justamente para ficar mais consolidado, né, a ideia e ela ser promulgada mesmo para várias pessoas. A minha ideia assim é que isso cresça cada vez mais, né, no Legal. entanto. E aí que vem o terceiro pilar, que é o reconhecer, pintar e ler, que é o terceiro pilar, que é justamente a leitura, que aí é o ponto que pega mais. Aí é o ponto que pega mais no sentido que aí é onde o aluno percebe onde errou, porque muitas vezes tem uma cor errada, né, por exemplo, e isso acaba que faz com que o aluno estude errado, né, Nossa, por exemplo. E aí isso tem um ponto meio que negativo, mas justamente porque ele não cumpriu a primeira etapa. Por isso que é uma etapa reconheceu errado, né? crescente. Exatamente, porque ele fez o reconhecimento errado e e insistiu naquele erro. E é Uhum. justamente o que acontece também com a nossa performance. E aí eu falo até por mim, tem repertório que eu tocava uma nota errada sempre, toda vez. E aí depois que, poxa, essa nota, aí depois eu ia escutar alguma performance, ou realmente eu olhava na partitura com muito mais atenção, falava, poxa, eu estava tocando essa nota, tal nota, mas era uma outra nota, né? Então eu acho que assim, até por minha questão de empatia mesmo, eu falei, poxa, eu tenho repertórios que eu estou tocando nota errada e eu não percebo, e até hoje não percebi isso. Então, se eu reconhecesse melhor, né, foi aí de onde veio os pilares também, eu poderia ter evitado esse erro. Então, é um Uhum. processo que é muito desgastante às vezes, porque você fica muito tempo sem tocar. E assim, as pessoas, não, eu quero aprender essa música logo, e tem muito essa rapidez de querer realmente exercer um repertório muito rápido, sendo que é um processo que a música às vezes demanda um tempo muito específico para isso. Então a leitura também envolve outro ponto, né, que é do aluno perceber se realmente está funcionando, né? Aí vem o diálogo maior a visão do professor estar mais atenta nesse ponto, né? Ah, ali está funcionando, você está conseguindo realmente, você está acertando todos os sustenidos. Opa, aqui não está funcionando, porque você não está mudando de posição. Então tem um problema ali. Então é onde vem o professor para tentar resolver justamente essa questão. E aí o aluno ele está basicamente apto para tocar aquele repertório, né? Tendo essa visão, eu acho que assim é legal de ver a partitura muito pintada ali. Eu acho que é um esforço que você sente, poxa, eu fiz um trabalho de anotação tão intenso que Uhum. parece que eu criei outra coisa, né? Então era o sentimento justamente dessa aluna. Ela vinha animada, poxa, eu pintei a 10 lições, né? 10 exercícios. E aí eu olhava assim, vamos conferir para ver se está tudo certo. Então parte da aula era conferindo pintura,
Né? Que legal. Então, por isso que eu falo que às vezes é um exercício que é meio estranho, né? Não, nós vamos fazer nossa aula de violoncelo, mas às vezes parte da aula era mais essa questão de entender se aquele reconhecimento, aquela pintura e aquela leitura ficou correta, né? E a É um leitura envolve trabalho de muito a parte de tocar construção. junto. É, pode Ah, falar. sim. Não, eu tô falando que é um trabalho de construção, né? Você vai, não é simplesmente você tá É, tocando para aperfeiçoar a música. Você literalmente você está construindo a música, você está construindo sua forma de ver, a sua forma de interpretar. Antes mesmo já de tocar, de colocar aquilo na mão, você já está construindo a sua concepção musical através de uma arte visual, né? Muito legal isso. isso. Eu considero, inclusive, essa metodologia como aqueles livros de pintura, né? Não tem aqueles livros de terapia, né? De pintura. Então, Sim. basicamente, tem aluno que leva isso como uma terapia, inclusive. Né? Então, é interessante por esse motivo, porque além dele levar como uma terapia, tem a questão do reconhecimento, que aí ele vai, justamente ao ponto que, inclusive, eu tinha falado, mas só para ressaltar, ele vai se interessar por outras áreas, né? Inclusive, tem aluno que se interessou pelo coral justamente por essa questão. Falei, ó, existe um arranjo dessa música para o coral, por isso que o compositor ele preferiu deixar essa dinâmica mais baixa, porque a voz do tenor ali, especificamente para aquele arranjo, tem uma tessitura que alcançou tal nota, então ele teve que deixar um pouco mais baixo para o cantor, né, conseguir o performance conseguir adaptar, né, aquilo. Uhum. Então acaba se enveredando por outras áreas num simples repertório. Né? Então, Uhum. isso que é o mais interessante, porque acaba abrindo a mente do aluno para esse critério. Aham. E lendo o seu artigo aqui, eu estava vendo sobre, você falou muito sobre a parte da construção e todo esse processo através de duo, né? Através da interação professor-aluno, ou até mesmo da profissão, da interação aluno, né? Mais alunos. Né? Uhum. Conta como que funciona isso sobre o aspecto coletivo. Olha, eu acredito muito nos duetos. Eu acho que é muito interessante para o instrumento de corda. Eu acho que traz principalmente a autonomia do aluno. E acho que para mim a maior base que eu tenho em vista é a autonomia do aluno, assim, acima de tudo. Então, quando ele chega, eu quero aprender uma música, eu quero, qual o caminho que eu tenho que seguir para aprender essa música? Então, é muito interessante isso, né? Do que eu ter que, não, toque esse repertório, faz isso aqui. Aí você fica dando repertórios específicos para o aluno, aí ele acaba, poxa, eu tô achando meio chato isso aqui. Então, né? Então é melhor vir do aluno, mas claro que com a construção, né, técnica para ele conseguir tocar aquele repertório. Né? Uhum. Então, acredito que essa construção ela passa por esse pilar, né, essencial. Legal. Legal. E você Eu não sei tá, se eu te respondi, não é porque eu acho que você falou uma palavra mais específica. Né, não, eu falei foi sobre o ponto de vista coletivo, e nisso, é claro, entra dueto, né? Você já deixou claro que você sim. gosta de trabalhar com dueto, mas isso pode ser trabalhado também, de repente, com um grupo de câmara, com uma orquestra. Eu vi que você citou no seu artigo é, a pequena prática de conjunto, né, do conservatório, Sim. né? Como é que é isso? A gente fez com alguns alunos que estavam na prática, foi uma pequena validação mesmo, que eu acredito que ajuda um pouco a entender o caminho de cada um, né? Uhum, Visto que era assim a primeira prática desses alunos, né? O primeiro convívio prático desses alunos nesse sentido. Então a uhum, pintura ela ajuda mais no contexto de não errar muito aquele, tipo, uma nota muito difícil, né, dentro de um contexto mais em grupo. Mas assim, o uhum. que eu validei mais foi a questão do dueto mesmo, né, para atingir todos esses critérios técnicos, mas ainda eu estou vendo junto com grupos assim. Inclusive eu tenho muita vontade de ver como que funciona esse tipo de anotação dentro de um coral, por exemplo, né? Isso é uma Uhum. coisa que eu, assim, inclusive se você quiser depois um dia testar essa técnica, depois está à Ah, disposição. claro.
adaptar, Por né, que não? com um grupo seleto ali para tentar entender essa pedagogia, né? Aí já entra outra questão, que eu até falo, né? Isso tem pessoa que não se adapta, justamente pela questão mais, vamos dizer, que é antimusical no primeiro processo também. Esse Uhum. processo de reconhecimento acaba levando para outros lugares e tal, mas é um processo muito lento e que às vezes não tem música, não tem aquela questão Sim. de o fazer musical, né, que a gente chama na pedagogia musical, e às vezes acaba dando uma desmotivada mesmo. Né? Porque se eu ter É, que reconhecer, eu vou ter que ver alguns conceitos técnicos mesmo. Poxa, tem um sustenido ali, onde que tem sustenido? Aí eu olho, vou lá. Se a partitura for 10 folhas, o tempo que eu vou demorar vendo sustenido em 10 folhas. Então, essa questão mais técnica mesmo, que geralmente eu deixo bem claro que tem pessoas que não se adaptam. Né? e demanda uma dedicação extra classe, né? Então, Exatamente. o aluno tem que estar ali, tem que estar sabendo onde ele está entrando, né? Exatamente. É. Que E dá aí trabalho. depende muito. Aí. Mas pode falar. Não, é porque eu já ia entrar, pegando o gancho disso, ia falar sobre um outro aspecto, mais associado ainda, mas se você quiser concluir essa ideia, Não, eu acho que tá tranquilo. Aí eu acho que só leva um link justamente para responder a questão das crianças, né? tá. Uhum, É, imagine, criança, ela se entendia muito rápido. Esse é o ponto. Então, imagine, se eu já falo que um adulto, ele não se adapta, imagine uma criança. Então, criança não se adapta com essa técnica. Parece legal, parece muito infantil a técnica, vamos dizer, mas, assim, no sentido de colorir, enfim, fica interessante nesse sentido, né, desse aspecto, né? Mas a criança, ela não vai seguir esse caminho. Então, inclusive, eu até penso de fazer uma técnica, de pensar numa técnica meio que engenharia reversa para atender essa criança, porque ela vai querer fazer o inverso. Ela vai querer fazer, a primeira coisa que ela vai querer fazer é pintar, né? Sei lá, é, um inverso. Ou ela vai querer ler já, sei lá, rabiscado de qualquer maneira. Porque para ela tem um universo muito, tô falando uma criança ali, mais ou menos na faixa etária, sei lá, de 5 anos, que já consegue pintar bem, ter uhum, uma vivência de pintura melhor, sei lá, até uns 11 anos, 12 anos mais ou menos. Né? Então, ela vai querer fazer um processo de pintar meio rabiscado, mas que, ao meu ver, não faz muito sentido. Eu tenho uma aluna que eu estou validando até hoje, né, específica de violoncelo, inclusive, ela tem 9 anos, que eu estou tentando validar essa técnica. Aí ela às vezes traz uns rabiscos mesmo, que eu olho assim, não entendo nada. Mas ela, eu fiz isso aqui por causa disso. Aí, realmente tem para você ter um sentido. Aí eu começo a perceber que no mundo dela tem um sentido. Sei lá, ela separou as notas por conjunto de três. Só que o compasso é 4x4, entendeu? Então, sei lá, para ela fez muito sentido aquela música naquela métrica. Só que funciona. Vai perder uma nota ali no final, mas funciona para ela. Ela gostou naquela métrica. Então, assim, é uma dinâmica que eu tenho que entender o universo da criança num contexto muito delicado, né? porque o Porque que a pega criança aí é o primeiro passo, né, Elias? O é, reconhecer, ele demanda, pelo que eu percebo, ele demanda uma coisa mais cerebral, uma certa maturidade, né? sim, eu diria que é um ponto mais técnico, né? De certa Uhum, forma, né? Então eu vou ter que analisar questões muito técnicas, né? E o uhum, segundo ponto eu vou pintar, sei lá, um exercício físico mesmo de pintar e ler vai ser um exercício visual e motor, né? Que eu vou ter que tocar meu sim. instrumento e vou ter que ler ali e fazer tudo em conjunto, né? Então, com as crianças eu ainda estou percebendo, tentando ver essa validação, mas assim, seria errado da minha parte falar que assim, não dá certo 100%. Então, eu meio que Uhum. eu tenho uma fé, esperança que eu possa compreender essa relação. Mas eu acho uma coisa muito mais complexa, assim, para entender como que é o universo da criança ali
naquela pintura, mas de qualquer forma eu tenho que pensar isso numa metodologia bem diferente do Repile. Não seria o Repile, né? É isso que eu Entendi. venho argumentando e é o que eu quero sempre argumentar e daqui uns dias, né, daqui uns tempos pensar, não, a técnica para crianças é essa, né, Uhum. baseada no Repile. Tá. Existem especificidades técnicas na técnica, na padronização de cores, própria para as cordas friccionadas? Ou, ou isso, como é que é? A minha pergunta, na verdade, ela vai englobar para as várias áreas. Eu vou até dar um contexto aqui, porque, por exemplo, eu vou trazer, inclusive, até para a minha área, para a regência, que nossa, eu achei muito. Enquanto você está falando aí, enquanto eu li o seu artigo, eu lembrei de muitas coisas das quais eu faço. Por exemplo, quando eu vou pegar uma partitura, né, de orquestra para ler, eu acho que Sim, quem é regente faz muito isso, né? Quem é regente, principalmente de isso. orquestra, faz muito. É claro que aí a padronização, lógico que vai ter diferença. Talvez não seja exatamente como você conforme a técnica repile. Mas assim, eu vejo muitas coisas, muitas associações, por exemplo, atrelados a tipos de cores. Por exemplo, muito do meu processo, quando eu vou pegar uma partitura ali, uma partitura que eu não conheço, estou abrindo ali agora, vou começar a estudar do zero. Eu pego ali, começo a fazer uma análise musical daquilo ali. É esse processo mais racional, que eu acho que faz parte muito desse primeiro processo que você falou, que é o reconhecer. Então você vai meio que Isso. reconhecer o que está acontecendo ali. Primeiro movimento da Sinfonia de Beethoven. Opa, tem uma introdução, tem um primeiro tema ali, um segundo tema e tal. É E tipo uma nisso, receita, né? Você tem que seguir aquela receita, né? E é, e para ni- tocar o coral, né? Ou a orquestra, né? De forma correta, né? E nisso, eu chego, por exemplo, quando eu chego no concerto para poder reger, dificilmente eu leio a partitura. E, na verdade, eu vejo as Nem dá grandes tempo, né? marcações pintadas na partitura. E isso, mas ler nota, isso eu faço antes, né? No concerto eu não tenho como ler, impossível ler nota. É. Às vezes no ensaio sim, eu vou ler a nota para poder ensaiar os instrumentos, mas no concerto eu não leio nota. O que eu vejo são as grandes pinturas, né? Por exemplo, eu faço umas barras, né, dividindo as grandes seções, tema um, tema 2. Uso cores, por exemplo, azul para mostrar dinâmicas, nível de dinâmica menor, vermelho, que é uma cor mais quente, para mostrar os fortíssimos, por exemplo. Também vermelho e azul para mostrar, por exemplo, acelerando ou ralentando. Enfim, estou falando um pouco aqui que é curioso você falar isso, porque eu vejo, não só eu, mas muitos maestros usando padronizações, né, de cores, né, usam marca-texto, várias cores diferentes também. É super legal isso. Então, aí minha pergunta se estende, a minha pergunta até é um pouco abrangente. Estou falando aqui da minha área de regência e, então, pela sua experiência, é claro que você traz essa abordagem para o violoncelo e para o violino, mas pelo que você já constatou, isso, em quais áreas da música isso pode ser aproveitado? Pode ser aproveitado no piano, isso pode ser aproveitado para a voz? Como que você encara tudo isso? Eu acho que pode ser aproveitado para todos os instrumentos, né? Como eu falei desde o início, né, eu não me enveredei muito porque, assim, eu gosto muito de propriedades, então se eu meio que, meu limite ali, sei lá, se eu tiver comentando sobre um trio, um quarteto, já é quase meu limite ali, porque eu não Uhum, tenho muita propriedade de argumentar, né? Ou falar de um cônjuge de câmera, o coral já é muito avançado para mim. Então tem elementos que eu não tenho a vivência mesmo, né? Então seria até ruim da minha parte eu argumentar, sendo que tem especialistas, né? uhum, Nessas diferentes áreas, principalmente instrumentos que é bem complexo, tipo instrumentos de sopro, instrumentos que mudam de tonalidade, né? Alguns instrumentos como clarinete, transpositores. saxofone, então já teria essa questão, né, de mudança. Tem uma nota e aquela nota não é a que você toca. Acho que tem questões que pode abrir para os outros instrumentos, só que eu acho que teria de pensar em dinâmicas diferentes. Basicamente, o que você trouxe, basicamente você
já usa a técnica do repile aí, mais ou menos, sem perceber essa pedagogia da técnica, né? Mas Uhum, isso é interessante porque você já tem, você já usa os princípios, né, os nortes, né, uhum, importantes da técnica. Então, assim, eu acho que essa padronização ela é muito interessante, né? Então, eu acredito que, por exemplo, você citou dos fortíssimos em uma dinâmica mais forte, utilizar o uhum, vermelho para isso. Eu acho uhum, que uma padronização do repile, por exemplo, nesse sentido, né, seria interessante. Por exemplo, para um regente, por que que o vermelho faz sentido, né? uhum, Aí é onde entra as investigações se, não, é só você que está usando ou todo mundo usa o azul para isso? Ou uhum, todo mundo usa o vermelho mesmo? Então, e por que que todo mundo usa o vermelho? Então, essas discussões, essas dúvidas que eu tenho e eu fico quebrando a cabeça, né? Porque que o aluno vê algo em comum entre todos, entre todo mundo, e não necessariamente no violino e violoncelo. Eu tento ver isso no geral, só que assim, o que eu tenho de validação realmente é no violino e violoncelo. Mas eu pretendo, assim, ver a experimentação em outras pessoas. Inclusive, depois você pode compartilhar alguma anotação de partitura que você faz em cores comigo, Ah, que sim, seria bem compartilha. interessante para eu comentar sobre isso. Sei lá, a gente pode fazer algo juntos também, pensando nessa proposta. Mas, assim, a minha contribuição é uma coisa, você vê que é uma coisa simples, né? Não Uhum, sai muito do que você, por exemplo, já faz. Inclusive, a minha contribuição é mais pedagógica, nesse sentido, de entender justamente a que ponto a gente até pode padronizar. Mais ou menos o que aconteceu na teoria dos afetos, antigamente, uhum, que teve aquela padronização que pode ser incorreta ou não, dependendo do contexto que você use aquilo, mas é mais ou menos essas questões, uhum. né? Então Muito eu legal. penso muito nesse ponto, né? De Uhum, padronizar, até que ponto a gente pode padronizar, se isso dá certo. Mas eu acredito que dá certo a padronização, mas como eu falei, dependendo da questão de nível mesmo. Então, é. por E aí exemplo, da você trouxe essa, comunidade. e aí você trouxe essa questão que você falou da pedagogia e também do nível. E aí nisso tem uma pergunta já, né, pré-estabelecida, Uhum. que é exatamente como funciona essa técnica Repile para as mais diversas características e níveis de alunos. Temos alunos, sei lá, que estão iniciando, alunos já se formando em nível técnico, alunos universitários, alunos de repente, por exemplo, a Academia OSESP. Aí estamos falando já de um nível já de profissionalização. Em que ponto essa técnica pode entrar nesse contexto? E aí já emendando uma segunda pergunta, já falando sobre essa parte da profissionalização, né, porque hoje em dia o músico de cordas, né, que toca violino, viola, violoncelo, contrabaixo, ele é formado, querendo ou não, para tocar em orquestra. São muito poucos Sim. os que se predispõem e conseguem, né, enfim, se destacar para poder ser solista no futuro. Né? E aí eu vejo a questão da marcação da partitura, toda a construção e tal, como uma peça realmente que você vai tocar, não importa o nível, seja iniciante ou, Uhum. ou avançado, né? Mas uma peça que você de repente vai tocar, de repente pode tocar até de cor, né? Mas aí falando sobre essa demanda e essa coisa que o mercado pede para os músicos de cordas, né, que é tocar em orquestra, que há exigência de leitura à primeira vista, muitos dos essa questão da técnica do repile, ela pode vir a ocasionar algum tipo de dependência da pintura e isso meio que atrapalhar a questão da leitura à primeira vista, ou isso é uma grande bobagem? Eu acho que é Então um, eu foi acho muita que é coisa que eu falei, né? Não, acho que, mas eu peguei, eu respondi, acho que a primeira pergunta é mais sutil, né, de responder. Eu acho que a diferença de níveis é mais pela questão do uso de cores. Sei lá, por exemplo, essa criança que eu estou validando, que é minha aluna de violoncelo, eu uso, sei lá, duas, três cores só.
Sendo que tem aluna de violoncelo que ela já tem, sei lá, no seu uso de cores, de partitura, sei lá, 30 cores. Tem Olha um a diferença. repertório de reconhecimento das coisas maior, né? Digamos assim. E eu, como professor, eu tenho que saber aquela cor, né? Ah, para você é o laranja é tal coisa. Ah, não, agora para você essa cor é tal coisa. Então, assim, é uma gama de grade de cores por aluno que a gente, professor, tem que lidar. E a sua segunda pergunta é um questionamento bem complexo e eu acho que seria justamente o ponto negativo do Repile, né? Porque eu acho que a ferida, vamos dizer, né? É tipo, Entendi. o Repile é aquele soldado que ele tá lá na linha de frente, mas levou um tiro, mas ainda está andando. E é justamente a ferida desse tiro, é justamente a sua segunda pergunta, que é essa dependência, né? Uhum, E eu acho que sim, tem uma dependência, principalmente com os uhum, iniciantes. Então, por isso que geralmente eu não gosto, quando é muito iniciante, é o que eu percebi, é quando o aluno está bem no início, ele tentar não usar a técnica. Aí também seria demais eu falar, não, eu obrigo a você que não utilize a técnica, enfim, assim, a gente como professor tem a liberdade, ó, você tem essa opção e tem essa outra. Né? Uma coisa que é muito questionável também com o instrumento de cordas é as marquinhas, né? No violino, violoncelo, isso. aqueles adesivos. Eu, por exemplo, eu abomino essa ideia. Eu não gosto muito da ideia, não, porque mesmo por crianças, assim, acho que se for muito pequena, assim, se for uma criança muito pequena, sei lá, de 3 anos a 6 anos ali, eu acho que é interessante algumas situações, alguns pontos, mas, por exemplo, por uma criança adolescente, criança barra adolescente de 12 anos, eu acho que não Uhum. convém, por exemplo. Aí já seria outra discussão. Mas entra mais ou menos nesse link. Né? Então eu tenho essa possibilidade de usar a marquinha ou não usar, sei lá. Por que o uso da marquinha é ruim? Principalmente com o nosso comportamento motor, ele é muito diferente, né? É. Em diversas situações, né? Se o aluno Alguns tivesse colegas lá. nossos estão apoiando o que você está falando aí. O Andrei, por Pois exemplo. é, então, assim, é muito complexo essa questão. Então, assim, só para dizer sobre os caminhos que tem a possibilidade do uso do repile. Tá. Aí Então, você já fecha a sua fala aqui. Temos menos de um minuto e a qualquer momento a live pode cair. Eu vou receber uma notificação aqui já já. Eu coloquei um timer aqui contando. Então beleza. aí você já aproveita e emenda com suas considerações finais, já falando sobre a sua Então técnica. é mais essa questão, né, do uso, né? E para finalizar, eu acho que tem o segmento do caminho da pessoa querer usar ou não, mas eu não gosto que use com os alunos que estão começando para justamente não ter essa dependência, né? E eu acredito que com os níveis mais avançados existe uma maturidade, né? Então, se ele já reconheceu, pintou, leu, fez todo o processo, ele já tem uma maturidade maior de poder sair daquilo e, por exemplo, decorar o repertório, que seria mais respondendo a Entendi. sua pergunta. E rapidinho, já para fechar, eu acho que ainda dá tempo. A técnica, ela pede um pré-requisito de nível teórico musical? Qual seria o pré-requisito? Temos 10 segundos. Ah, não. Não Não tem tem pré-requisito. pré-requisito, não. Não. Ah, então tá bom. Então tá bom. Obrigado, Elias, mais uma vez. Muito obrigado pela participação. Você que está aqui, muito obrigado também pela presença de vocês. Semana que vem, quinta-feira que vem, teremos o professor Weig Moraes, que é violonista. Ele vai falar sobre iniciação ao violão. Vai fazer uma performance. Obrigado, Elias. Agradeço, obrigado.